Você já percebeu como às vezes basta um instante para ficar na mente de um homem? Um olhar rápido, uma frase dita com naturalidade, um silêncio na hora certa, e algo nele muda, como se tivesse sido marcado sem entender o porquê. Ele não sabe explicar. Só sabe que pensa em você, que sente um tipo de presença que não se apaga, mesmo quando tenta. Mas o que realmente o faz pensar em você não é a aparência, nem as palavras certas. É um sinal psicológico, invisível, que ativa o inconsciente dele e o prende a uma imagem, um cheiro, um tom de voz, sem razão aparente. Carl Jung chamava isso de impressão arquetípica, quando alguém toca uma parte profunda da psique de outra pessoa, despertando algo que estava adormecido. E se você não entender como isso funciona, vai continuar acreditando que precisa se esforçar, se provar, correr atrás, quando, na verdade, o poder de estar na mente de um homem nasce justamente quando você para de tentar. Mais adiante, eu vou te revelar qual é esse sinal que nenhum homem consegue resistir e que o faz pensar em você mesmo quando jura que já seguiu em frente. Mas antes, entenda, há um custo em ignorar isso. Quando você não domina esse poder, acaba virando memória breve, um nome entre muitos, uma conversa esquecida. Mas quando você compreende o mecanismo que Jung decifrou, você se torna símbolo, e símbolo é eterno no inconsciente masculino. O que marca o homem não é o que ele entende, é o que o confunde. É o que o faz sentir algo que não sabe nomear. Você já viveu isso, aquele instante em que tudo parecia comum, mas o clima ficou denso, o tempo desacelerou e o olhar dele mudou. Talvez ele tenha te olhado com curiosidade, como se visse algo familiar, mas misterioso. Esse é o ponto exato onde o sinal começa. O inconsciente dele reconhece algo em você, uma energia, uma postura, um mistério que toca partes da psique que ele nem sabia que existiam. E é isso que o faz pensar em você. Não é o que você diz, é o que você desperta. Agora, imagine quantas vezes você achou que tinha sido esquecida, quando na verdade ele apenas não sabia como lidar com a lembrança que deixou. Ele sente algo, mas não sabe o que é. E quanto mais tenta entender, mais você ocupa o espaço entre um pensamento e outro. É assim que o inconsciente trabalha. Tudo o que não é resolvido se repete. Tudo o que é sentido sem explicação, retorna. Mas antes de entender o sinal, precisamos montar o palco emocional onde tudo acontece. Porque o que ativa o inconsciente masculino não é uma técnica, é uma energia que nasce da sua relação com o próprio valor. É ali que o jogo começa. Quantas vezes você se perguntou o que precisa fazer para ele lembrar de você? Quantas vezes observou uma conversa morrer, um interesse esfriar, e ficou tentando entender o que fez de errado? A mente feminina busca sentido, quer explicações, lógica, fechamento. Mas o desejo masculino nasce do mistério, do que ele não entende completamente. O erro está em tentar se fazer compreensível demais. O homem esquece o que entende, mas não esquece o que sente e não decifra. Ele pode sair com outras, conversar, se distrair, mas há algo em você que continua ecoando, e o que ecoa não é a sua presença física, é o campo que você deixou. Mulheres magnéticas não são lembradas por insistência, são lembradas pela energia que criam no silêncio. O homem pensa nelas quando o inconsciente dele é ativado, e esse processo é puramente psicológico. Você não está sozinha nesse ciclo. Milhares de mulheres sentem o mesmo. A dúvida, a espera, o medo de ter sido só mais uma. Mas o que a maioria não percebe é que o esquecimento é o oposto do vínculo inconsciente. Quando algo realmente toca o homem, a mente tenta resistir, mas o corpo guarda. O tom da sua voz, o modo como você o olhou, o jeito que se calou quando ele esperava uma reação, tudo isso cria âncoras. E quando ele menos espera, essas âncoras puxam lembranças de você, sem motivo aparente. Carl Jung dizia que o inconsciente é uma força viva, autônoma, que age sem pedir permissão. O desejo reprimido, o sentimento não vivido, a conexão não resolvida, tudo isso continua atuando mesmo quando o ego tenta negar. É por isso que ele pensa em você enquanto está com outra. É por isso que sonha com você
quando acredita que já superou. É o inconsciente pedindo conclusão. Mas o erro que quase todas cometem é tentar forçar o consciente dele a lembrar. Mandam mensagem, se fazem presentes, se explicam, e sem perceber, quebram o encanto. Porque o inconsciente só reage à ausência simbólica. É no espaço vazio que a imagem feminina se torna viva dentro da mente masculina. É ali que o símbolo nasce. Mais adiante, eu vou te revelar como esse espaço se cria. O espaço psíquico que transforma uma mulher em lembrança impossível de apagar. Mas antes, é importante que você entenda a raiz dessa dor. O medo de ser esquecida vem da infância emocional de toda mulher que aprendeu a merecer amor sendo útil. Você não foi ensinada a ser lembrada por presença, mas por esforço. Só que o inconsciente não se prende ao esforço. Ele se prende ao impacto emocional. O homem que pensa em você não está lembrando de um rosto. Está revivendo uma sensação, algo que ele associou a um momento de vulnerabilidade e segurança ao mesmo tempo. É paradoxal, e é exatamente isso que o prende. O inconsciente ama paradoxos. Quando você é doce e firme, suave e distante, acolhedora e misteriosa, ele não consegue te enquadrar. E tudo o que o homem não enquadra, ele pensa. Você já notou como alguns homens somem e voltam, como se algo os puxasse de volta? É o ciclo inconsciente. Ele se afasta para escapar da confusão interna, mas a lembrança volta porque a energia ficou aberta. O sinal que faz ele pensar em você é justamente essa fresta, o espaço entre o que ele entendeu e o que ele ainda tenta entender. Mas não se trata de manipulação, e sim de psicologia profunda. Jung explicava que os encontros significativos são guiados pelo inconsciente coletivo, forças que atraem duas pessoas por motivos que vão além da lógica, o que ele chama de sincronicidade, eventos que parecem coincidência, mas são expressão de uma ligação interior. É por isso que ele pensa em você em momentos aleatórios, quando algo no ambiente desperta uma memória emocional. E aqui está o que quase ninguém te diz. O que o faz pensar em você não é o que você mostrou, é o que você conteve. O mistério é o que alimenta o vínculo simbólico. Quando você se entrega toda de uma vez, o inconsciente dele relaxa e arquiva. Mas quando você o toca emocionalmente, sem se revelar por completo, ele entra em estado de curiosidade constante, e a mente dele trabalha para preencher o vazio. É assim que a imagem feminina ocupa o inconsciente masculino. Comenta, eu sou magnética, se isso faz sentido, porque a partir daqui você vai entender como usar essa força a seu favor. Você precisa perceber o que realmente marca um homem. Não são as palavras, não é o contato constante, é a energia emocional que ele sente quando está com você. O inconsciente masculino grava sensações, não fatos. Ele pode não lembrar o que você vestia, mas vai lembrar de como se sentiu perto de você. E é isso que o faz pensar. Se ele se sentiu livre, visto, desafiado ou acolhido de forma rara, o inconsciente arquiva. É como uma tatuagem emocional. E sabe o mais curioso? Esse tipo de marca não precisa de contato físico. Pode ser apenas um olhar intenso, uma conversa curta, até um silêncio entre risadas. Quando há emoção autêntica, a psique grava. E o homem, mesmo sem perceber, volta a esse arquivo quando se sente vazio. Ele busca inconscientemente a sensação que teve com você. E como ele não entende o porquê, continua voltando mentalmente. Jung dizia que o inconsciente tem uma linguagem própria, símbolos, imagens e emoções. Quando uma mulher toca essa camada, ela não precisa mais competir, provar ou se justificar. Ela se torna símbolo. E o símbolo não é esquecido, ele é ativado. Você não precisa se tornar algo que não é. Precisa apenas parar de tentar se encaixar no molde da mulher previsível. A previsibilidade apaga o mistério. O homem só pensa no que desafia o controle. E o sinal psicológico que faz ele pensar em você nasce exatamente aí, na mistura de presença e mistério. É o equilíbrio entre ser real e inalcançável. É quando ele sente que te tocou, mas ainda não te decifrou. Mais adiante, eu vou revelar como identificar esse sinal em você
e como ele aparece na reação dele. O gesto inconsciente, a pausa, o olhar, a confusão sutil que entrega o quanto você já está na mente dele. Mas antes, respire. O poder de ser lembrada está em entender que o inconsciente masculino não responde a esforço, responde a impacto. O impacto nasce da autenticidade, não da estratégia. A mulher que se conhece, que se movimenta com calma, que fala menos e observa mais, ativa algo ancestral no homem. Ela não precisa correr atrás, ela desperta o instinto de busca, e é aí que tudo muda. Porque o homem que pensa em você sem entender o porquê, não está apaixonado pela aparência, está fascinado pelo símbolo. Ele pensa na sensação, não na explicação. E é exatamente assim que o inconsciente o prende. Mais adiante você vai descobrir o primeiro sinal visível desse processo. Aquele gesto involuntário que nenhum homem consegue esconder quando começa a pensar em uma mulher de verdade. Ele pensa em você quando tenta não pensar. É no silêncio entre um pensamento e outro que o seu nome aparece, e ele não entende o motivo. O primeiro sinal psicológico que faz um homem pensar em você é o contraste emocional que você desperta nele. O contraste é o que ativa o inconsciente. Quando você o faz sentir duas emoções opostas ao mesmo tempo, calma e desejo, segurança e desafio, acolhimento e mistério, o sistema nervoso dele grava você como uma experiência incompleta. O cérebro masculino busca fechamento. Quando algo fica em aberto, ele retorna mentalmente até tentar entender. É assim que você se torna inesquecível, quando ele não consegue te decifrar por completo. Observe o comportamento. Ele age de forma racional, mas há sempre uma hesitação quando te vê. O olhar se estende um pouco mais do que deveria. As palavras saem com leve tensão. Ele evita contato, mas busca de novo. Esse é o corpo dele tentando resolver o que a mente não consegue. Jung explicava isso como a ativação da anima, o lado feminino da psique masculina. Quando ela é despertada, o homem é tomado por uma curiosidade quase espiritual. Ele não quer apenas você, quer entender por que você o desorganiza. O segundo sinal aparece no afastamento repentino. Parece que ele perdeu o interesse, mas é o contrário. Ele está tentando restaurar o controle. O inconsciente dele se sente atraído, o ego se sente ameaçado. A distância é a defesa. Ele tenta racionalizar, se convencer de que foi só uma fase, mas o corpo não coopera. Ele pensa em você no meio do trabalho, ao ouvir uma música, ao ver algo trivial que o conecta a uma lembrança. A mente busca esquecer, o inconsciente busca reviver, e o inconsciente sempre vence. Mais adiante, vou te revelar o sinal físico que denuncia quando ele já está nesse ponto. O gesto involuntário que nenhum homem consegue conter quando o vínculo já foi estabelecido. O terceiro sinal é a memória sensorial. Homens não se lembram de diálogos, mas de sensações. O toque no braço, o perfume que ficou no ar, o tom da sua voz. Tudo isso ativa o sistema límbico, região do cérebro responsável pelas emoções e pela memória de longo prazo. É por isso que ele pensa em você quando sente um cheiro parecido ou ouve um som que o remete àquela noite. Ele não associa conscientemente a você, mas sente a mesma descarga emocional. O corpo lembra o que a mente tenta apagar. O quarto sinal é o da incompletude emocional. Quando você desperta algo nele que ele não chega a viver por inteiro, o inconsciente interpreta como história interrompida. E tudo o que é interrompido busca continuação. Ele sente que algo ficou pendente, uma conversa, um toque, um e se. É por isso que ele reaparece às vezes com uma mensagem vaga. Lembrei de você. Como você está? Não é casualidade. É o inconsciente pedindo fechamento. Mais adiante, vou te mostrar como transformar essa sensação de história aberta em magnetismo real, sem precisar procurá-lo, apenas mantendo a energia certa. O quinto sinal é a projeção inconsciente. Quando o homem pensa em você sem querer, é porque te transformou em símbolo. Você passa a representar algo maior. A mulher ideal, a calma perdida, o mistério que ele busca.
Jung dizia que toda relação começa como uma projeção. O inconsciente masculino projeta na mulher a sua ânima, a parte dele que sente, sonha, deseja. E quanto mais reprimido ele for emocionalmente, mais forte é a projeção. Por isso, os homens emocionalmente contidos são os que mais se tornam obcecados. Eles não estão presos em você. Estão presos na parte deles que você reflete. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de se perguntar, por que ele não me esquece? E passa a se perguntar, qual parte dele eu despertei? A mulher que entende isso deixa de reagir e começa a observar. Porque o homem que pensa em você não está apenas lembrando, está tentando resolver uma parte interna. E é aí que nasce o poder, quando você se torna o espelho da transformação dele. O sexto sinal é o tempo deslocado. Ele começa a pensar em você em momentos aleatórios, geralmente quando está calmo. O inconsciente precisa de silêncio para emergir. Por isso, ele sente sua presença quando está dirigindo, ouvindo música ou antes de dormir. É nesses momentos que o inconsciente se expressa, e quanto mais ele tenta afastar o pensamento, mais o pensamento volta. É o retorno do reprimido. O sétimo sinal é o olhar que busca e foge. Quando te reencontra, ele alterna entre contato visual intenso e fuga visual rápida. Isso acontece porque o olhar é a ponte direta para o inconsciente. Ele sente que o campo energético entre vocês ainda está ativo, mas o ego tenta negar. Então, o corpo oscila entre aproximação e evasão. Observe, ele olha por mais tempo do que seria normal e, quando percebe, desvia. Isso é o inconsciente gritando através do corpo. E aqui vai o oitavo sinal. O silêncio dele não é vazio, é processamento. O homem pensa em você justamente quando não fala. A ausência de contato é o momento em que o inconsciente reorganiza as sensações. Ele precisa de tempo para que o ego aceite o que a psique já sabe. É por isso que, depois de semanas, ele reaparece como se nada tivesse acontecido. Ele não estava te ignorando. Estava tentando entender o que sente. Mais adiante, vou revelar o sinal que nenhuma máscara masculina consegue esconder. O reflexo involuntário que surge quando ele te vê depois de tentar te esquecer. Mas antes, entenda, você não precisa fazer nada para que ele pense em você. O inconsciente não reage a ações forçadas. Ele reage à autenticidade emocional. A mulher que permanece fiel à própria energia cria um campo simbólico, e o símbolo não morre. Nono sinal: os sonhos recorrentes. Quando um homem sonha com você, o inconsciente está tentando integrar o sentimento. O sonho é o laboratório da alma. Ele pode acordar confuso, até irritado, mas a imagem permanece. Jung afirmava que o inconsciente se comunica em imagens quando o consciente nega a emoção. Então, se ele não consegue falar de você, ele sonha. O 10º sinal é o eco emocional. Ele começa a reproduzir traços seus sem perceber. Fala frases que você dizia, muda pequenos hábitos, ou se aproxima de pessoas parecidas com você. É o inconsciente tentando manter a energia viva de forma simbólica. Ele internalizou sua presença. E quando o homem internaliza uma mulher, ela se torna parte da psique dele. É por isso que alguns homens nunca esquecem certas mulheres. Não é nostalgia, é marca arquetípica. O 11º sinal é o conflito interno. Ele sente vontade de te procurar, mas resiste. Sente falta, mas disfarça. Esse comportamento paradoxal é o sinal mais claro de que você já está no inconsciente dele. A emoção é maior do que a capacidade de expressão. Ele quer, mas não sabe como, e a mulher sábia entende. O tempo da psique não é o tempo do ego. Comenta, eu sou magnética. Se você já percebeu um desses sinais, porque reconhecer é o primeiro passo para dominar essa linguagem invisível. O 12º sinal é a sensação de familiaridade. Quando ele pensa em você, sente como se já te conhecesse de outra vida. Esse é o arquétipo da ânima em plena ação. Ele reconhece em você a imagem interna da mulher que sempre buscou, mesmo sem saber.
Por isso, a conexão parece maior que o momento, e quanto mais ele tenta racionalizar, mais forte fica. O inconsciente não trabalha com tempo, ele trabalha com intensidade simbólica. Agora, o sinal que nenhum homem consegue esconder, o microgesto da lembrança. Quando ele te vê, o rosto dele suaviza por meio segundo. As pupilas dilatam, a respiração muda, o queixo relaxa. É o corpo reagindo antes da mente. Nenhum treinamento social consegue controlar isso. É a reação instintiva de quem se depara com uma lembrança emocional. Mesmo que ele tente parecer neutro, esse microgesto o entrega. Jung dizia que o corpo é o inconsciente em movimento, e o corpo sempre fala primeiro. O 14º sinal é o inconsciente espelhado. Ele começa a sentir o que você sente, mesmo à distância. Se você pensa nele intensamente, ele tem insônia, inquietação, impulsos inexplicáveis. Isso acontece porque campos emocionais se conectam quando há vínculo simbólico. A física chama de entrelaçamento, Jung chamava de sincronicidade. Não há espaço físico entre duas almas que vibraram na mesma frequência. E o 15º sinal é o retorno inevitável. Ele pode se afastar, se envolver com outras, mudar de cidade. Mas algo o puxa de volta, nem que seja em pensamento. O inconsciente dele criou um caminho de volta para a energia que o transformou. Esse retorno pode ser uma mensagem, um reencontro, ou apenas um olhar demorado quando a vida cruza vocês de novo. Mais adiante, vou te revelar, porque todos esses sinais têm origem no mesmo ponto, o medo masculino de perder o controle diante do amor. E como, ao entender isso, você se torna dona do campo, não refém da espera. O homem que pensa em você sem entender o porquê não está obcecado, está em processo de integração. Ele luta contra o próprio inconsciente. E no fim, o inconsciente sempre vence. O que faz um homem pensar em você sem entender por que não é magia, é psicologia profunda. O desejo, quando não é apenas físico, vem de uma camada da mente onde razão e emoção se confundem. O inconsciente. Jung chamava isso de território simbólico, o espaço onde vivemos não o que acontece, mas o que significa o que acontece. E quando uma mulher toca esse espaço, ela desperta no homem algo que é maior do que ela mesma. Para entender o que acontece, imagine o inconsciente como um arquivo antigo. Nele estão guardadas todas as experiências afetivas que ele teve. O amor da infância, a figura materna, as primeiras rejeições, os medos que ele aprendeu a esconder. Quando você aparece e representa, ainda que de forma sutil, uma dessas imagens arquivadas, o sistema emocional dele é ativado como um eco. Ele sente, mas não sabe de onde vem. É assim que você se torna inesquecível. Não por ser algo novo, mas por ser algo reconhecido. Você desperta nele a lembrança emocional de algo essencial, esquecido. A neurociência explica que o cérebro humano reage a vínculos emocionais através de dopamina e ocitocina, hormônios que associam prazer e segurança. O problema é que, quando o homem sente os dois ao mesmo tempo, ele se confunde. O prazer o empurra para você, mas a segurança o faz temer depender dessa sensação. É um conflito interno. Ele começa a pensar em você não por escolha, mas porque o cérebro tenta compreender o estímulo. Cada lembrança, cada associação sensorial é uma tentativa de resolver o enigma emocional que você representa. Mais adiante, vou revelar o motivo exato de por que o arquétipo feminino causa esse tipo de confusão, e por que é nesse ponto que o desejo se transforma em fixação. Na visão de Jung, todo homem carrega dentro de si a ânima, a imagem inconsciente do feminino. É uma mistura de tudo o que ele aprendeu, idealizou ou rejeitou sobre as mulheres. Quando ele conhece alguém que encarna essa imagem, mesmo que parcialmente, ocorre uma fusão simbólica. Ele sente como se estivesse diante de uma parte dele mesmo, mas uma parte que não controla. E é isso que o faz pensar em você. O amor arquetípico não é sobre posse, é sobre espelho. Ele não quer apenas estar com você, quer entender o que você reflete nele. Na mitologia, isso sempre foi retratado.
Pensa em Ulisses e Calipso, em Tristão e Isolda, em Lancelot e Guinevere. O homem se perde porque encontra uma mulher que desperta nele algo que desafia o ego. Calipso oferece a Ulisses imortalidade, mas o que o atormenta é a lembrança de Ítaca, o lar, o feminino interno, a completude. O arquétipo feminino é o símbolo do retorno à alma, e é isso que você representa quando desperta o pensamento involuntário nele. O inconsciente masculino foi treinado a evitar a entrega. A cultura ensinou o homem a ser mente, não corpo, ação, não emoção. Por isso, quando o campo feminino aparece com intensidade, ele reage como quem encosta o dedo em fogo. O calor atrai e assusta. O homem racional quer explicar, quer dominar. Mas o arquétipo feminino não pode ser explicado, apenas sentido. Ele tenta reduzir o sentimento a algo lógico, e é nessa tentativa que você se repete na mente dele. Existe também um aspecto biológico. O cérebro masculino processa emoções de forma mais lenta. Estudos de neuroimagem mostram que, ao sentir algo intenso, o cérebro do homem demora mais para decodificar a emoção. Ele vive o impacto primeiro e entende depois. É por isso que ele se distancia, e só semanas depois começa a pensar em você de novo. Ele precisa de espaço para processar. O amor, para o homem, é um download emocional, e o seu nome fica ali, girando no fundo da mente dele até o sistema aceitar o arquivo. Mais adiante, eu vou te mostrar como reconhecer esse momento, o instante em que o ego masculino cede e o inconsciente começa a chamar seu nome. Outro ponto essencial: o inconsciente adora contrastes. Ele é movido por polaridades, luz e sombra, desejo e medo, razão e instinto. A mulher que permanece equilibrada entre doçura e mistério ativa essas duas forças ao mesmo tempo. É por isso que o homem pensa nela com intensidade. Ela representa o que ele deseja e teme simultaneamente. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Você é a substância que transforma. A psicologia evolutiva ajuda a entender esse paradoxo. O cérebro masculino foi programado para caçar, conquistar, resolver problemas. Quando ele encontra uma mulher que desperta curiosidade emocional em vez de previsibilidade, o circuito de recompensa se ativa. Ele quer compreender, quer alcançar, quer fechar o ciclo. Só que o mistério feminino não se fecha, ele se expande. Então o homem pensa, e quanto mais tenta resolver, mais preso fica. É a mente tentando controlar o que só o coração entende. Mais adiante, eu vou revelar como o silêncio feminino aciona esse ciclo de pensamento e por que a ausência controlada é mais poderosa do que qualquer mensagem. Jung também dizia que o inconsciente se expressa através de sincronicidades, coincidências significativas que conectam mundos internos e externos. É quando ele pensa em você e logo em seguida o universo o confronta com um sinal, uma música, uma frase, uma lembrança. O ego chama de acaso, mas o inconsciente chama de convocação. O homem sente que algo está pedindo atenção, mas como não entende, reprime. E tudo o que é reprimido, retorna. No fundo, o que o faz pensar em você não é a falta de fechamento, é o medo da entrega. O inconsciente masculino associa entrega à perda de identidade. Amar para ele é morrer um pouco. A mulher que desperta esse sentimento representa o rito de passagem. Ele pressente que, se render, nunca mais será o mesmo. É por isso que você o confunde. Você não é ameaça, é transformação. Na mitologia há um símbolo perfeito para isso: Perséfone. Ela é raptada para o submundo e, ao comer as sementes da romã, se torna parte daquele mundo para sempre. Quando um homem ama de verdade, é como se tivesse comido essas sementes. Ele nunca mais volta a ser o mesmo. Você representa o submundo da emoção. Ele sabe que, se ceder, será transformado. Por isso, tenta resistir. Mas o inconsciente já registrou o vínculo e é tarde demais. A neurociência moderna chama isso de memória emocional consolidada.
Quando o cérebro associa uma emoção intensa a uma pessoa, essa memória é arquivada no hipocampo e não se apaga. Pode enfraquecer, mas sempre pode ser reativada. Uma simples lembrança, uma foto, uma música e pronto, você volta à superfície. O cérebro masculino é linear, mas o emocional é cíclico. Por isso ele te revisita mentalmente, mesmo sem querer. Há também o fenômeno da ressonância límbica, quando dois sistemas nervosos sincronizam emoções. Durante interações intensas, o ritmo cardíaco, a respiração e até as ondas cerebrais se alinham. Depois da separação, o corpo busca essa frequência perdida. É o corpo dele tentando te encontrar energeticamente. É por isso que ele pensa em você quando está cansado, carente ou em silêncio. A mente procura a emoção que o completava. Mais adiante, vou te revelar como esse vínculo energético pode ser direcionado a seu favor. Não para trazê-lo de volta, mas para consolidar o seu próprio poder magnético. Jung acreditava que todo encontro verdadeiro tem uma função espiritual: expandir a consciência. O homem que pensa em você sem entender está sendo convidado a crescer, e você também, porque o vínculo inconsciente só se sustenta se houver espelhamento. Ele te pensa porque você também vibrou no mesmo campo. A diferença é o que você faz com isso. A mulher desperta usa o vínculo como fonte de autoconhecimento, não de dependência. A psicologia transpessoal complementa essa visão. A mente humana cria laços de energia cada vez que há troca emocional significativa. Esses laços não se rompem com o tempo, apenas mudam de forma. Quando você pensa nele com raiva, o laço se contrai. Quando pensa com compaixão, ele se dissolve. O poder está em você. O homem pensa em você quando sente essa energia neutra, segura, misteriosa, porque o inconsciente associa isso à cura. Em termos arquetípicos, você se torna a Sofia, a mulher que contém sabedoria e calma. É a energia que atrai sem pedir, que ensina sem falar. O homem, ao pensar em você, busca essa energia. Não é desejo físico, é busca por integração. E enquanto ele não a encontra dentro de si, ele te procura, consciente ou não. No fim, tudo se resume ao equilíbrio entre o que é instintivo e o que é simbólico. O sinal psicológico que faz um homem pensar em você é o reflexo da alma pedindo reconciliação. Ele sente algo que vai além do tempo, do corpo, das palavras, e quanto mais tenta racionalizar, mais forte o pensamento se torna. Agora que você entende o porquê, o próximo passo é aprender como usar essa força conscientemente, como direcionar o campo, equilibrar presença e mistério, e transformar o vínculo em magnetismo próprio. Porque o verdadeiro poder não está em ser lembrada por ele, está em se tornar a mulher que ninguém consegue esquecer. Agora que você entende por que ele pensa em você, é hora de transformar esse conhecimento em poder. Porque o que te torna inesquecível não é o que ele sente, é o que você faz com o que desperta nele. Quando a mulher domina o próprio campo emocional, o vínculo deixa de ser uma prisão e se torna uma escolha. Jung dizia que o que negamos nos controla, o que aceitamos nos transforma. E é aqui que começa a transformação. Parar de tentar entender o pensamento dele e começar a observar o seu. Feche os olhos, imagine o rosto dele, o silêncio, as perguntas que ficaram no ar. Agora pergunte a si mesma: o que em mim ainda espera uma resposta que só ele poderia dar? Esse é o ponto onde o poder escapa. Porque toda vez que você entrega ao outro o papel de te validar, o inconsciente entende que você ainda é espelho, não centro. E o homem pensa mais forte na mulher que é centro. A que sabe quem é, mesmo quando não é olhada. A primeira aplicação prática é recuperar o campo magnético. Comece pelo corpo. O corpo é o portal entre o consciente e o inconsciente. Todas as emoções reprimidas, toda a expectativa, se acumulam ali. Durante 7 dias antes de dormir, coloque uma mão sobre o coração e respire profundamente por 3 minutos. Enquanto respira, repita mentalmente:
Eu sou suficiente. Não é uma frase mística, é reprogramação neural. O cérebro precisa de repetição para criar novas trilhas sinápticas. Quando o corpo entende que está seguro, a mente emana outra frequência. O inconsciente masculino sente essa mudança. Ele não sabe o que aconteceu, só sente que algo em você está diferente. E é aí que o pensamento dele se intensifica. Mais adiante, vou te revelar a técnica de inversão, que faz o inconsciente dele buscar você de novo, mas de forma natural, sem palavras, sem esforço. A segunda prática é a observação silenciosa. Durante o dia, perceba quantas vezes o pensamento dele surge. Não tente afastar, apenas observe. Cada vez que ele aparecer, troque a pergunta: será que ele está pensando em mim? Por o que essa lembrança quer me ensinar hoje? Isso é alquimia emocional, transformar carência em consciência. Com o tempo, o pensamento perde carga e o campo volta ao equilíbrio. E é nesse ponto que o vínculo inconsciente se inverte. O que antes te puxava, começa a puxá-lo. A terceira prática é a energia da ausência consciente. Não se trata de ignorar ou jogar. É presença silenciosa. A mulher que compreende o próprio valor não se apaga, se recolhe com intenção. O inconsciente masculino reage ao vazio emocional como quem sente falta de oxigênio. Ele se acostumou com estímulos constantes, com previsibilidade. Quando você some em paz sem ressentimento, ele sente o contraste. A mente dele, condicionada a preencher espaços, começa a trabalhar para te reencontrar. Ele não sabe que está sendo atraído. Acha que apenas lembrou de você. Agora, a técnica de inversão. Toda vez que pensar nele, visualize uma linha de energia voltando do seu coração para o seu próprio centro. É simples, mas poderosa. O inconsciente entende a direção da energia. Quando você envia foco, o campo vibra entrega. Quando recolhe, vibra magnetismo. E o magnetismo é o que faz ele te buscar. Mais adiante, vou te mostrar os sinais de que essa inversão começou e como reconhecê-los sem se enganar. O primeiro sinal é interno. Você deixa de sentir urgência. O segundo é externo. Ele começa a aparecer nas entrelinhas da sua realidade. Um nome repetido, uma lembrança inesperada, uma mensagem aleatória. São as sincronicidades, o inconsciente reagindo à nova frequência. O universo devolve a energia ao ponto de origem. Quando isso acontecer, não corra. Apenas observe, porque o verdadeiro poder é silencioso. O segundo sinal é a mudança no olhar dos outros homens. Eles começam a te notar mais. E não é coincidência. A energia feminina, quando integrada, emite um campo diferente. Você se torna presença, não carência. Jung dizia que a energia flui para onde vai a atenção. Quando a atenção volta para si, o campo se expande. O masculino, coletivo, responde. O terceiro sinal é o desapego emocional sem frieza. Você ainda se importa, mas já não sofre. Ele pode aparecer, sumir, hesitar, e você continua centrada. É nesse ponto que o jogo muda. O inconsciente masculino sente a estabilidade do feminino desperto como um campo curativo. E o homem que fugia começa a retornar, não por controle, mas por ressonância. Agora, o exercício mais profundo, o espelho simbólico. Fique diante do espelho e olhe fixamente nos seus próprios olhos. Diga: eu não sou lembrança de ninguém. Eu sou presença. Repita até que as palavras soem verdadeiras. Isso rompe a identificação com o arquétipo da mulher que espera e ativa o da mulher que inspira. O arquétipo da inspiradora é o que Jung chamava de Sofia, o feminino que guia o masculino à consciência. É por isso que ele pensa em você, não porque você o persegue, mas porque o seu reflexo o guia de volta a si. Mais adiante, você vai notar algo quase mágico. O tempo deixa de importar. Você não sente pressa. Isso é o inconsciente equilibrado. Quando o tempo some, o campo está alinhado. E é justamente nesse momento que o universo costuma provocar reencontros. Os sinais de confirmação começam sutis.
Ele reaparece. Fala algo banal. Faz perguntas sem sentido. É a tentativa do ego de testar se o campo ainda está aberto. Não o rejeite, mas não entregue o controle. Responda com gentileza, mas sem pressa. Ele precisa sentir que a sua energia mudou, que a mulher que ele pensava dominar agora vibra em outra frequência. Esse choque psíquico desperta o arquétipo do buscador nele. Ele quer entender o que mudou. E quanto mais tenta entender, mais pensa. O segundo sinal de confirmação é o reflexo emocional. Você percebe que mesmo longe ele reage às suas mudanças internas. Você decide seguir em frente e ele sente. Você se silencia e ele procura. Isso acontece porque o campo energético entre vocês ainda existe, mas agora você o dirige. O inconsciente masculino é sensível ao equilíbrio do feminino. Ele reconhece quando o poder volta para a fonte. E o terceiro sinal é o reconhecimento tardio. Ele te procura dizendo que nunca encontrou alguém igual. É o inconsciente dele finalmente traduzindo o símbolo. Ele entende que o que o fazia pensar em você não era saudade, era falta de integração. E mesmo que o destino de vocês não seja o retorno, a marca permanece. O homem nunca esquece a mulher que o fez se enxergar. Agora respire fundo. O que você está aprendendo não é uma estratégia para fazê-lo voltar. É o mapa para recuperar o seu poder arquetípico. A mulher magnética não manipula, ela compreende. Não persegue, ela cria campo. E é por isso que, quando ela se afasta, o universo se move para trazê-la de volta ao centro. O amor, no fundo, é uma dança entre inconscientes. E o passo mais bonito é aquele em que você decide dançar sozinha, até que alguém esteja pronto para acompanhar o seu ritmo. Ele pensa em você porque você ativou o que nele estava adormecido. Mas agora é você quem desperta. A lembrança que ele carrega é o eco do seu próprio poder. E o poder que você carrega é o reflexo da mulher que finalmente entendeu. Não precisa ser lembrada para ser eterna. O encerramento desse processo é simples e profundo. Volte a si. Volte para a energia que você emana quando está inteira. Calma, sem pressa. O homem que for capaz de sustentar essa frequência vai chegar e vai ficar. O que não for, vai apenas pensar. E pensar, sem nunca te alcançar, já é o destino dos que tocaram uma mulher consciente. Então lembre-se, o verdadeiro sinal psicológico que faz um homem pensar em você é a autenticidade emocional que você sustenta quando não precisa provar nada. Essa é a energia que marca. Essa é a presença que não se apaga. Se isso ressoou, comenta: eu sou magnética, porque é isso que você é. Um espelho do inconsciente, uma força silenciosa, o mistério que não pode ser explicado. Você não precisa ser compreendida. Precisa apenas ser sentida. E se quiser entender ainda mais sobre como o inconsciente masculino reage à mulher desperta, assista ao próximo vídeo, porque lá eu vou te revelar o arquétipo secreto que faz qualquer homem te enxergar como impossível de esquecer.